Mas vamos começar com o nosso momento de saúde, né? E eu acho que esse tema é muito propício, principalmente nessa época do ano, que, como a gente já disse aqui no programa mesmo, a gente está, às vezes, cansado, desgastado. E com isso, a gente nem dá conta do que é que a gente está fazendo com a gente e com o outro. E acaba caindo, muitas vezes, numa compulsão. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com quem entende, com quem trata de comportamento compulsivo. Ela que é psicóloga, professora do curso de especialização em saúde mental da infância e adolescência da Unifesp, doutora Maria de Fátima Padim. Seja bem-vinda. Querida, enorme prazer. Tava com saudade de você, Eu também, viu? Seja eu muito também. bem-vinda. Obrigada. Eu lembro que a gente falou desse tema e eu falei pra você, volta, Isso porque mesmo. a gente precisa falar mais sobre compulsão. Eu disse na abertura, não sei se você viu, eu penso que todos nós podemos e Isso. talvez tenhamos algum tipo de compulsão, né? Na verdade, a compulsão, as pessoas acabam associando só diretamente com o uso de substância. Mas a compulsão é um comportamento repetitivo para a gente, na verdade, amenizar alguma questão anterior, como ansiedade, tristeza, vazio. Então, nós já temos uma coisa anterior que não está sendo tratada e, de repente, eu vou para o shopping e compro, tenho uma sensação de alívio, né? E depois isso fica registrado como uma sensação de alívio. E, novamente, quando eu tiver aquela sensação de tristeza, por exemplo, de melancolia, o que vai ser acionado é algum comportamento que me deu um alívio inicial. E aí eu começo a repetir o comportamento. Isso se dá, como você mesmo falou, na questão de compras, jogos eletrônicos, até o arrancar cabelo, né? A tricotilomania. A gente tem a questão compulsiva, depois por uso de substâncias, mas são comportamentos que eles vão se repetindo e a pessoa tem um benefício. Ele é curto, ele tem prejuízos importantíssimos, por exemplo, como você falou, né? A pessoa começa a gastar, comprar sem a menor necessidade e aí ela tem um rombo gigante. Mas mesmo apesar dos prejuízos, ela continua com este comportamento. Né? Então, e ela não se dá conta. Não se dá conta. De que ela está repetindo porque aquilo em algum momento deu prazer e ela tem um buraco que precisa ser preenchido, Não, é isso? Isso. Porque assim, a questão, vamos dizer, dos transtornos mentais, uma das características mais importantes é a pessoa não reconhece que tem o transtorno. Então, no caso da ansiedade, as pessoas assim, não, eu sou assim mesmo. Da depressão, não, mas é porque a vida está dura mesmo. Não, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa não tem, de fato, a clareza, a autocrítica de perceber que tem alguma coisa que não está indo bem. Puxa, então fica complicado fazer o tratamento numa pessoa que tem um transtorno. Então, nas crianças, né, o que a gente tem visto muito são crianças ou com compulsão alimentar ou com compulsão por jogos. Então, assim, o tratamento vai muito coladinho com o comportamento dos pais. Então, os pais têm uma possibilidade de limitar o horário, de dar benefícios, de regular a comida, né? Uma medida mais comportamental, porque você tem um acesso com as crianças. Quando passa da adolescência para cima, aí já fica mais difícil, aliás, muito mais complexo. Então, o que a gente precisa é realmente procurar ajuda. Porque a compulsão, na verdade, é um sintoma de alguma coisa anterior. Então, eu preciso tratar esta coisa anterior, que pode ser, né, o que a gente fala que são as comorbidades. Quer dizer, eu já tenho alguma coisa anterior, por exemplo, ansiedade, e aí eu começo a jogar ou eu começo a arrancar os cabelos e aí eu associo esta comorbidade. E aí o caso fica mais complexo. Ok, ou seja, a pessoa, ela pode tentar a ruptura desse processo, mas ela tem que estar fazendo terapia. Isso, é isso. E muitas vezes, dependendo da gravidade, por isso que eu preciso de uma avaliação, né? Muitas vezes eu preciso, por exemplo, no caso de depressão, eu preciso tomar uma medicação, porque tem um desequilíbrio funcional cerebral, né? Então, eu preciso regular essa bioquímica cerebral. E aí eu entro com a psicoterapia para mudar o padrão comportamental. Mas muitas vezes, se eu tenho uma crise de ansiedade, você passa do subclínico, que por isso que precisa ser avaliado, eu preciso entrar com medicação, porque aí a terapia não vai se sustentar.
Entendi. E se a pessoa está tratada, ela consegue se enxergar melhor? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Na medida em que eu trato, eu consigo perceber o quanto o comportamento era disfuncional e quais os prejuízos que eu tive com ele. Né? Isso pode demorar um certo tempo. Isso, pode demorar. Vamos falar de compulsão por substâncias, que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Um dependente químico, ele pode ter muita dificuldade de entrar, de fato, em tratamento, porque ele não reconhece que ele tem essa compulsão, é isso? A compulsão, já no uso de substância, ela é uma sensação subjetiva de que eu preciso de mais. Ele tem a clareza da compulsão no uso de substância. Tanto que a compulsão é um quesito para eu saber se ele é dependente ou não. Tá? Então, muitas vezes eu tenho uso esporádico, eu tenho uso eventual. O que define são como que eu utilizo a droga. E um dos critérios é esse. Essa sensação subjetiva de que eu preciso de mais, de mais, de mais e que eu não consigo parar. No caso do substância, ele tem essa sensação de que ele perdeu o controle. Então, dependência química não necessariamente é compulsão? Não necessariamente. Ela está vinculada por conta dessa essa neuroadaptação cerebral, que leva a uma compulsão. Né? Mas muitas vezes eu nem sou compulsivo, né? E eu posso desenvolver outras coisas sem ser uso de substância. Né? Existe, por um acaso, alguma pesquisa que possa indicar qual é o tipo de compulsão mais frequente em nós, seres humanos? Então, hoje a gente tem assim, uma gama grande de investimento na pesquisa na área da parte eletrônica. Né? Então, essas compulsões, é muito interessante a gente observar, ou no aeroporto, no restaurante, as pessoas estão juntas e absolutamente separadas, elas estão o tempo todo assim. Né? O tempo todo. Vão comer ou vão... Qualquer coisa, aquilo tá... É como se fizesse parte da pessoa. E ela não consegue, muitas vezes, desligar. Ou jogos com as crianças é muito comum e com o adolescente. Né? O adolescente, às vezes, ele está com uma sensação de vazio, ele está mais deprimido e aí ele fica no quarto. Qual a justificativa que a gente tem? É adolescente, fica no quarto mesmo, isolamento. Eles são assim. Mas o que é que ele está fazendo no quarto? E aí eu percebo que tem o tempo todo jogos eletrônicos. Então, já existem pesquisas importantes da compulsão por jogos eletrônicos, principalmente na fase de adolescência, finalzinho da adolescência e fase adulta. E é difícil depois, nessa fase, a gente controlar, né? Isso mesmo. Eu tenho um filho que adora jogar videogame, que já é homem, já é casado. E quando eu falo, você tá jogando videogame? Ele fala, só hoje, nunca mais joguei, né? Isso. E pra gente que tá de fora, eu, por exemplo, acho que é muito. Qualquer coisa, eu acho que de videogame, acho que tem que ser só um pinguinho ali, brincou e acabou. E você tem, assim, a compulsão faz com que você tenha uma recompensa imediata. Né? Então, eu tô jogando e aí eu ganho os pontos, aquilo ativa uma sensação de prazer. Essa é a questão. Né? E o celular, hein? O celular é uma compulsão que muitos temos. Eu acho que eu tô um pouquinho assim perigando nessa história, porque eu também sou dessas. A gente senta e fala, ninguém com celular, daqui a pouco... Você vê até, né? Só um minutinho. É Meu muito sapato, complicado isso. isso. Como é que a gente se livra dessa compulsão? Então, a questão, assim, na fase adulta, se a gente pudesse fazer um planejamento no jantar, o celular não fica em acesso, ele fica guardado. Nos encontros de amigos, como você falou, lá pegar uma caixinha, olha, gente, nós vamos colocar aqui. Na clínica a gente faz isso, por exemplo. Jantar caixinha... eu sempre deixo o celular na bolsa, né? Quando eu chego em casa eu tenho deixado ele no meu quarto. Excelente. Para tentar me livrar um pouquinho. Mesmo. Porque, na verdade, são medidas comportamentais. Né? A gente precisa perceber o quanto isso está nos prejudicando, né? Então, a gente sabe, assim, o nível de insônia hoje e de transtorno do sono, a gente já sabe que a tela do computador, você tem que desligar pelo menos 1 hora antes, 1h30, porque a luz é muito forte e ela te dá um estímulo cerebral grande. E aí, para você dormir efetivamente, você leva mais tempo para dormir. Aí você levanta, aí você vai fazer uma coisa, aí você não tem todo esse controle. Uma outra medida muito importante que as pessoas estão desenvolvendo é a meditação, que é uma coisa muito simples, muito fácil e que não demanda grandes conhecimentos, mas que você pode desde comprar
algum CDzinho e você ir fazendo esse treino. Ou no próprio celular, você Ou coloca... no próprio celular. Mas aí você vai deixar ele quietinho, coloca o fone de ouvido. É o que eu Isso, faço, né? Coloco ele de costas isso. e aí eu fico ouvindo, porque a meditação guiada me ajuda muito. Isso mesmo. Eu prefiro. Isso, né? isso mesmo. Quando eu não durmo, porque normalmente eu durmo. Mas eu tenho uma meditação guiada que a moça já fala assim, se você pegar no sono, está tudo bem. Eu falo, Ai, que beleza. Que bom, que beleza. Agora sim, Fátima, a gente começou falando que a compulsão, ela vem... não sei se em todos os casos, mas geralmente, porque existe alguma coisa lá atrás, existe um vazio, existe uma sensação de desconforto que precisa ser preenchida. Então, todos nós temos essa sensação, é isso? Então, todos nós temos essa inquietude ou ansiedade, mas existe um limite que é quando eu não consigo buscar outras formas, né? Então, por exemplo, eu tenho esse vazio tão grande, mas eu não consigo nem falar dele, né? Então, eu tenho alguma coisa que ele começa a passar da linha da, aspas, normalidade e ele passa a ser patológico. Então, eu tenho vários comportamentos. Então, eu tenho isolamento social, eu tenho, vamos dizer, uma apatia, uma desmotivação e aí eu vou para o jogo. Não é só uma composição que vai dar esse vazio. A gente tem mesmo essas crises de, né, puxa... mas ela está associada a outras questões. Os comportamentos, né, a parte psiquiátrica, ela não é só um comportamento, ela vem recheada de umas outras questões. Então, a gente pega, por exemplo, abuso sexual. Né? Quando a gente pega a criança abusada, ela muitas vezes ou ela está reclusa, ou ela fica gaga, ou ela faz a automutilação, ela vai mal na escola, ela não quer comer. Então, os sintomas, né? Quando a gente fala assim, o que é sintoma na psiquiatria, né? Porque se eu tenho uma dor de estômago, eu vou lá e eu vou falando o que eu sinto, ele faz gastrite. Na parte psiquiátrica, são os comportamentos. Os comportamentos, eles são os sintomas. Então, se eu tenho apatia, uma coisa desmotivacional, isolamento, comer demais, comer de menos. Então, esse conjunto, né, ele precisa ser observado, porque ele vai ser determinante de alguma compulsão, por exemplo. E é começando a preencher o vazio dessas formas erradas que vem uma dependência. Isso mesmo. Né? Isso porque mesmo. Você falou de comer demais, a pessoa que vai comendo, vai aumentando o estômago e cada vez ela precisa de mais comida. Isso né? mesmo. Até chegar naquela obesidade mórbida e quase morrer, e alguns morrem por conta disso. E o que você está falando é muito interessante porque, assim, é a junção do corpo e mente. Né? Quer dizer, a mente vai fazendo, né? E aí o corpo vai respondendo a isso e tem essa integração, exatamente isso, é isso mesmo. Exato. Em alguns casos não tem essa relação do corpo e mente, mas tem relação social e mente, né? Por exemplo, hoje... É sabido que muitos casamentos entraram em crise por conta da pornografia excessiva nos celulares, às vezes troca de mensagem, tudo por conta dessa coisinha aqui, né? E aí não é um prejuízo físico para a pessoa, mas é um prejuízo social, de relacionamento. Né? E que acaba tendo algum impacto em algum momento, assim, você tem aí um nível de estresse maior, né? Aí o teu nível de cortisona, de corticol sobe e aí você pode ter outros tipos de intercorrências, né? Então, assim, todos os prejuízos que podem ser ocupacionais, eu começo a não ir bem na escola, ou profissional, social, afetivo, eles têm, de fato, pode não ser imediato, mas eles têm um impacto na parte física. Verdade. Eles têm... Então, o paciente fala assim, nossa, eu estou cheia de herpes. Né? Aí você começa a olhar, está trabalhando 26 horas por dia, não dorme, mal come, o sistema imunológico abaixou, mas aparentemente estava desconectado, né? Quando você vê, não está desconectado, né? Então, tem lá, separou, teve esse caso, né? Ela começa, por exemplo, a ter uma inapetência, emagrece a beça, né? Então, essa junção, de alguma forma, às vezes ela não é direta e ela não é imediata. Mas ela faz um contorninho e ela vai dar, de alguma forma, essa psicossomática, né? Bom, é um assunto delicado. Eu estou entendendo que o tratamento também é complicado, porque ele é multiprofissional, quer dizer, envolve várias pessoas, não é isso? Isso. A gente tem que ter esse suporte, muitas vezes medicamentoso, terapêutico e esse respaldo familiar.
né? Esse suporte de compreensão. Então, se a família, por exemplo, num caso de um transtorno que a gente também tem por atividade física, né? A família acaba comprando a bicicleta ergométrica e inova porque acha que é super saudável. Isso também é uma compulsão. Então, a família também precisa entender, né, que muitas vezes esse pedaço aqui, ela precisa dar um suporte. Então, eu estou com um problema de transtorno alimentar ou com uma compulsão alimentar, a família também vai ter que dar esse suporte e auxiliar também. Agora, tem jeito certo de falar? Porque você já disse que a pessoa que tem a compulsão, ela não enxerga, isso faz parte da doença, ela não enxerga que ela tem a compulsão. Então, não vai adiantar nada, por exemplo, uma mãe falar para uma filha que está ficando obesa, filha, para de comer, você está ficando obesa. Ela vai continuar comendo porque ela também não está entendendo que ela come demais, é isso? Em algum momento tem que vir um questionamento, né? Um questionamento assim, olha, eu estou percebendo que tem alguma coisa que está diferente em você. Você mudou o teu padrão alimentar. Vamos consultar um endócrino, por exemplo, né? Eu acho a escuta reflexiva, ela é fundamental. A gente não ir com a coisa pronta, mas assim, a pessoa começar a perceber e a gente... Porque também, de fato, a gente não sabe. Porque, de repente, a pessoa está comendo demais, é um problema de tireoide. A tireoide parou, não é nem compulsão, assim, no sentido clássico desse padrão comportamental. Na comida pode ter esse outro fator. Mas vamos lá para o videogame, né? A gente faz muito aquele papel de mãe que a gente viu as nossas mães fazendo. A gente repete muito esse padrão. Sai do videogame, menino, você joga o dia inteiro, né? Ou, sei lá, o marido falar para a mulher, de novo, mas compra, você compra sem parar, você já tem 50 mil blusas, né? E não é esse o jeito certo de tocar um compulsivo. Isso, é fazer exatamente a escuta reflexiva. Olha, Joãozinho, ontem você ficou 6 horas no coisa, você deixou de almoçar com seus amigos, você deixou de jogar bola, você deixou... Hoje, você também já ficou mais 4... O que você acha disso? Não, olha aqui, vamos olhar de quanto você ficou para ele se auto-perceber, né? Essa questão dessa escuta reflexiva, lógico que a gente, às vezes, fica inábil, porque isso vai mexendo demais, principalmente com a mãe, com o pai, né? Mas se a gente puder, né, falar, né? Eu tive no outro programa aqui falando sobre comunicação assertiva, e uma das coisas é buscar o momento certo. Né? Não adianta na hora que ele está lá no ápice do jogo você falar, né? Mas de repente num jantar onde já está, você não está na situação, na zona de conflito, puxar esse assunto e falar, olha, eu estou observando o que é que você acha? Ah, não, você está pegando no meu pé. Olha, pode até ser que eu esteja pegando no seu pé, mas por que você acha que eu estou pegando no seu pé? Né? Essa última semana, esses últimos 3 dias, de 12 horas acordado, você ficou X horas, né, do seu dia. Então, a porcentagem está a mais. Vamos ver o que está acontecendo? E esse assunto está ótimo e eu fico impressionada porque mesmo que eu penso assim, a gente cria filho instintivamente, não pode ser assim, né? E você falou uma coisa tão legal que assim, a gente fala assim, por que a gente no trabalho tem um padrão comportamental que dá certo? E por que a gente não repete esse padrão comportamental? A gente faz estratégias enfim, de dar certo tal programa, tal projeto. E em casa a gente acaba, assim, de fato, sendo mais instintivo ou passional do que racional. Você tá passional, você falou certo. Às vezes a gente aqui tem umas vontades de... mas a gente se segura. Isso mesmo. Aí depois vai lá no cantinho e fala aqui, olha, assim, não foi legal. E em casa não. Exatamente. Né? A mãe, então, aquela coisa que a gente está acostumado até a ver em novela, tirando sarro da gente. Aquela mãe histérica que todas nós um dia fomos. Tipo Dona Hermínia, né? Dona Hermínia. E não à toa as pessoas gostam dela, porque a gente se identifica, né? Porque a gente tem um pouco de Dona Hermínia na gente. Isso mesmo. Vamos lá, meninas e meninos. A primeira pergunta vem da Eliana Lima, ela é de Jales, em São Paulo. Ela diz, estou desempregada. Toda vez que saio para entregar currículos, fico tão ansiosa esperando me ligarem que fico puxando os fios do meu cabelo. Isso acontece há alguns anos. Há alguns anos ficava ansiosa e descontava na comida. Já percebi que isso é só neste momento, depois passa. O que devo fazer? Amo o programa, manda beijos para mim. Beijo, Eliana. Tudo de bom e boa sorte aí no currículo.
Eliana, assim, é muito importante você perceber, essa autopercepção é fundamental, porque você já percebeu que no momento de estresse, no passado, você teve um sintoma de comer demais. E esse sintoma se repete. Então, você está num padrão comportamental que toda vez que você passa uma situação de ansiedade, você tem algum comportamento. Ah, mas aí você meio que se auto-sabota. Ah, isso passa, foi só por isso. Arranjei emprego, passou. Só que a vida é feita de crises e crises de ansiedade. Então, eu recomendo que você procure, faça uma avaliação para verificar se de fato não é melhor tratar desse transtorno de ansiedade, para ver se ele é leve, moderada, se ele é grave, para que você tenha outras alternativas para lidar com outras coisas na sua vida que certamente vão te causar ansiedade. Perfeito. Olá, Cláudia, amo o seu programa, assisto todos os dias. Tenho uma cunhada que recolhe coisas no lixo e leva para casa. Vive num ambiente sujo e bagunçado, com coisas espalhadas por todo lado, inclusive as coisas que ela traz do lixo. Pode ser algum tipo de transtorno? O que fazer para ajudar? Obrigada. Então, esse transtorno é um transtorno que é muito difícil também, porque é o de acumulação, né? A pessoa acumula coisas. Ela pode, desde ser coisa de lixo ou papéis, e ele precisa ser tratado mesmo, ela precisa passar por uma avaliação médica, né, para avaliar de fato o que é por trás disso. Mas neste caso precisa mesmo ser avaliado. A pessoa, assim, agora com essa onda da reciclagem, a gente se auto-sabota. Ah, só por hoje eu vou comer esse biscoitinho. Não é porque eu estou fazendo isso, mas a gente precisa ser assim, se tiver esse tipo de ajuda de um familiar que possa dizer, não, está disfuncional esse comportamento. Não é possível que, além de trazer para casa, está desorganizado, muitas vezes sujo o ambiente. E pode ser aquela pergunta que você ensinou a gente a fazer, algo reflexivo. Ô, cunhada, olha só esse ambiente, tá sujo, né? Você dorme aqui, pode pegar uma doença, mais ou menos isso. Isso. E ela vai dizer, não, mas eu vou limpar amanhã. Tá. Não, mas não está tão assim. Tem toda uma estratégia, que a gente fala que é uma manipulação, né, de autossabotagem, e aí muitas vezes ela não vai perceber. E aí eu vou precisar fazer um outro tipo de intervenção. Olha, já agendei um horário, você vai comigo? Né? Mas às vezes a coisa tem que ser exatamente assim. Tem até programa na televisão sobre isso que chama Acumuladores. Muito Isso, interessante, por acumuladores. sinal. Próxima pergunta da Ellen, de Curitiba. Fala assim, a compulsão por comida tem que ser por qualquer tipo de comida ou pode ser por comida específica? Exemplo, chocolate. Tá. Então, a gente tem uma coisa assim que a compulsão, muitas vezes, ela tem uma coisa chamada TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Como que a gente percebe? Só como algum tipo de comida naquele padrão. Então, além de ser uma compulsão, eu estou associando esse TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Agora, o que a gente tem nas mulheres também é alguma coisa em relação à TPM, que é uma ingesta maior de açúcar, de ansiedade. Então, precisa avaliar se é uma coisa regular. Tudo depende da frequência e da intensidade. Como é que eu sei que é um problema na minha vida? Tudo. Eu preciso ver a frequência, a intensidade e se eu estou tendo algum prejuízo. A mesma coisa com os meus filhos, né? Qual que é a frequência, qual que é a intensidade? Está prejudicando alguma coisa? São esses 3 passos fundamentais. Olha, a Beth de Catanduva está com uma questão que, pelo visto, está prejudicando. Ela diz assim, mania de coçar a cabeça, provocando escoriações. É um comportamento compulsivo? O que fazer? Então, provavelmente, não sei se só tem a coceira ou se tem o arranque de cabeça, mas eu primeiro preciso descartar qualquer coisa clínica. Então, eu preciso, se está me causando algum dano, como você falou, social, ocupacional, financeiro, familiar, clínico, físico, eu preciso procurar ajuda. Porque já ultrapassou o limite de vez em quando. Às vezes a coceira na cabeça pode ser um problema dermatológico também, né? Tem que procurar mesmo um médico, você lembrou muito bem. Exatamente. O César Barbalho, ele é de Ângicos, no Rio Grande do Norte. Ele gostaria de saber que tratamento ou terapia para a situação dele. Obesidade em alto grau, transtorno compulsivo alimentar, ansiedade, depressão, insônia, tristeza e melancolia, principalmente à noite. Sofro muito por antecedência. Minha idade é 40 anos.
Então, assim, esse é o tipo do tratamento em ser realmente multidisciplinar. Eu preciso passar por um endocrinologista para fazer toda uma avaliação médica, clínica, para ver se não tem nenhuma disfunção em tireoide, metabólica. Esse é um bloco. Depois, como tem ansiedade, tem depressão, eu preciso procurar um psiquiatra, de qualquer maneira, porque pode ter uma atuação ali de eu comer por tristeza, mas de qualquer maneira eu preciso ter essa primeira avaliação, essa segunda, e a medida é comportamental. Eu preciso procurar uma psicóloga focada em terapia cognitiva comportamental, porque ela vai ensinar estratégias para poder lidar com esse dia a dia. Perfeito. E vai lá, César, força aí, hein? Não desiste de você, não. Próxima pergunta da André de Fortaleza. O toque também é comportamento compulsivo? Isso, o toque é um comportamento compulsivo, porque eu repito vários, ou um ritual, ou, desculpa, alguns comportamentos para ter um alívio, mesmo que ele seja temporário. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo que vem aí do transtorno de ansiedade maior e ele está coladinho com uma compulsão, sim. A Daniela, ela é de Elísio Meldrado. Ela diz que tem 27 anos e gostaria de saber a partir de qual momento ela pode identificar um transtorno, se tem um sinal. Então, a gente sempre diz assim que vai depender fundamentalmente da intensidade e da frequência. Então, ela vai ter que, de alguma forma, anotar isso que você falou mesmo, né? Sei lá, de quanto tempo eu fico no computador, ou quanto tempo eu, de fato, ali fiquei na atividade física. Ou se for compulsão alimentar, né? Quantas vezes eu comi e comi o quê? Eu vou ter que ter uma noção dessa frequência, dessa densidade e, principalmente, se isso está me causando algum prejuízo. Tá bom. A Lucimara, de Minas Gerais, ela pergunta, o abuso da bebida, ela coloca entre parênteses, cerveja, é um transtorno? Ele é um transtorno e ele pode ser um uso abusivo, né? Então, eu posso só beber aos finais de semana e uma quantidade menor. E não posso beber outros dias, mas o abuso de álcool, ele traz muito mais problemas agudos do que crônicos. Então, o que é o agudo? É o dirigir bêbado, é o manter relação sexual sem proteção, é o se envolver em brigas. Então, o abuso de álcool, ele é um transtorno já no espectro do abuso. Dependendo do padrão, né, e dos prejuízos, aí ele pode ser, sim, um transtorno de dependência química. Ok. Próxima. Boa tarde. Gostaria de saber se é compulsão ou não. O meu filho sofre de ansiedade, come muitos doces e acaba com açúcar em casa. Já não sei o que fazer para ajudá-lo. Ele tem 30 anos. Então, precisa de uma avaliação médica, em primeiro lugar, porque ele pode estar com desequilíbrio insulínico, né? E aí ser essa coisa referendada ao doce. Então, eu preciso passar por uma avaliação médica e aí ele vai identificar se tem alguma coisa clínica e aí ele encaminha. Mas sempre essa avaliação ela é fundamental. Tá ótimo. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Gislene, tenho um filho de 22 anos que fica muito tempo no computador, em torno de 6 a 8 horas por dia. Dorme cerca de 6 horas e eu não sei como fazer para que entenda que todo esse tempo prejudica a sua vida. Ele estuda e trabalha. Que conselho pode me dar para ajudá-lo? Então, precisa ver se esse uso de computador, o que é que ele está... o que ele está assistindo, né? Ele está vendo, assim, ele está com jogos, ele está fazendo trabalhos, a gente precisa avaliar o conteúdo disso. Vamos imaginar que ele está ali no computador jogando. Então, aí a gente tem que fazer esse processo, porque muitas vezes o que acontece, o transtorno ele não começa disfuncional de cara, né? Ele começa num crescento. Então, o objetivo é fundamental, assim, ela passar, olha, eu estou percebendo que do dia você fica 6 horas disso. Não está demais isso? O que você fica fazendo? Abrir para o diálogo, ele é fundamental. Para a pessoa ter essa autopercepção e falar assim, olha, se eu estou percebendo, né? Quer dizer, você dorme e trabalha, ok. Mas e as outras coisas? E uma atividade física, será que não iria bem ao invés de você ficar no computador? Como é que está a tua rede social? Né? Investigar se a pessoa está sem essa autopercepção, que as outras áreas estão comprometidas. Tá, joia.
Olha, a Márcia, da cidade de Franca, ela fala assim, tem um sobrinho de 12 anos, ele fica o tempo todo em jogo com armas. Isso me preocupa muito, pois ele já pegou até faca para o meu irmão. Então, o que a gente sabe é que tem um efeito estalagmite, que a gente diz, nessas questões da violência, né? Inclusive, tem um estudo agora que saiu que quanto mais matérias, reportagens duras e de tragédia, o quanto elas causam um impacto de estresse na gente. O quanto seria importante quando você está num ambiente onde você tem mensagens positivas, tá? Para a criança, isso é muito mais violento porque ela não tem filtros. Então, eu vejo nesse caso duas coisas importantes. Uma, que ela está demais no jogo, e a segunda, os jogos com armas. E já está efetivando alguma coisa. Essa criança precisa de ajuda e esta família também precisa de ajuda. No quesito criança de tratamento, é muito mais importante a mãe e os pais, eles terem uma condução e uma orientação de como fazer, do que efetivamente só deixar pela criança. Tá, então a mãe e o pai procurariam um psicólogo. Um psicólogo para poder, de fato... Muitas vezes, como ele é nessa faixa etária, pode ser ou pediatra ou ebiatra, porque ele já vai descartar alguma coisa clínica, né? E aí os pais vão ser orientados. Se é melhor ir para uma psicoterapia, se esse menino está com algum comportamento antissocial, será que ele é hiperativo? Então, é melhor fazer um diagnóstico psiquiátrico ou não, mas o clínico vai saber, de fato, qual é o encaminhamento perfeito. Ótimo. Tem muitas perguntas. Eu imagino. Muito obrigada pela participação, você que mandou, é tão importante pra gente. Depois a gente vai tentar te encaminhar essas perguntas, para você poder ajudar as pessoas, lógico, tá bom? Lógico. Olha, a doutora Maria de Fátima Rato Padim, ela tá no www.clinicagressos.com.br, clinicagressos.com.br ou uniad.org.br. Siga no Instagram, Fátima_Padim, com N no final, tá bom? E aí, se você quiser marcar para bater um papo na clínica, 11 3062 9516. Muito obrigada sempre. Foi tão bom te receber. Volta sempre. Sempre. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Assunto bom, né, gente? Que eu penso assim, ajudou a muitos que estão em casa. Se o Vida Melhor tem agregado valor na sua vida, compartilha essa informação, fala para os seus amigos. Eu fico muito contente quando alguém fala assim, eu disse para minha cunhada e agora ela assiste todos os dias. Igual a sua avó que está assistindo todo dia, a avó da Rose. Como é que chama a sua avó? Dona Vitória, um beijo para a senhora. A Rose estava me contando que ela começou a ver porque a Rose veio trabalhar aqui, mas que agora ela não consegue mais deixar de ver. Isso é tão bom, né?